Finalmente chegamos na parte que eu queria produzir por primeiro, um vídeo sobre como criar agentes de inteligência artificial. Agentes são robôs virtuais ou mesmo robôs físicos que têm autonomia para tomar as próprias decisões e decidir como realizar uma tarefa. No vídeo de hoje nós vamos ver essa proposta. Nós vamos entregar para o nosso agente uma pasta, falar para ele, olha o que tem lá dentro, e agora produz um site para mim sobre aquele conteúdo. E é isso que ele vai produzir. Tudo isso nós conseguimos utilizando apenas os modelos de linguagem que nós já temos disponível hoje, tanto para rodar no nosso computador, quanto os que estão disponíveis na nuvem. E tudo isso é baseado no conceito de REACT, Reasoning and Acting. Veja bem que React aqui não tem nada a ver com aquele framework da Meta, que é para criar interfaces para web. Nesse caso, o React é um conceito de uma tecnologia que permite aos modelos de IA raciocinar e agir. Isso é baseado num paper que foi publicado por pesquisadores da Google. O paper vai estar na descrição desse vídeo. Se você clicar no link, você vai acabar nessa página aqui. É muito legal porque o paper é público. E se você clicar em View PDF, você tem acesso ao paper na íntegra. E eu vou selecionar uma parte aqui do paper que explica exatamente do que se trata o conceito de React. Então, por exemplo, se você já foi lá no chat GPT ou em qualquer outro chat, você provavelmente fez alguma pergunta para ele e obteve uma resposta. Então, o que acontece? Como o modelo de linguagem funciona? Ele basicamente completa as palavras. Então, se ele começa a responder a sua pergunta utilizando uma frase qualquer que ele seleciona porque ele computou que aquela seria a resposta mais provável para começar, o que acontece? Ele pode ser que exista uma pequena chance de ele ter escolhido termos ruins para começar a resposta. E os modelos de linguagem, eles não têm habilidade para voltar e corrigir aquilo. Na verdade, ele sempre continua. Então, se ele começa mal, tudo que ele fala daquele ponto em diante é para justificar a primeira resposta que ele deu. Tá? Então isso leva geralmente a alucinações ou respostas mal formuladas ou simplesmente erradas. Claro que os modelos têm melhorado muito a cada dia. Mas vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Ele começa com a pergunta. Então, além do controle remoto da Apple, que outro dispositivo pode controlar o programa que era controlado pelo controle remoto original da Apple? Aí a resposta dele era aquela resposta simples que ele dá assim na lata é iPod, que é uma resposta errada. Tá? Então esse seria o padrão. Agora aqui nós temos uma evolução, que é o chamado Chain of Thought. No caso, a gente instrui um modelo de linguagem a não apenas responder, mas pensar sobre como responder. Então, por exemplo, imagina, é uma coisa que nós fazemos quando estamos pensando sobre algum assunto. Você pensa assim, se eu fizer isso, daí talvez aconteça aquilo, então talvez seja melhor seguir por um outro caminho, fazer isso e aquilo. Então, um pensamento leva o outro e você geralmente obtém uma resposta melhor. E é engraçado que isso funciona com pessoas e funciona com modelos de inteligência artificial também. Tá? Então ele fala, vamos pensar passo a passo. O controle remoto original foi desenhado para interagir com a Apple TV e pode ser controlado por iPhone, por iPad, iPad Touch. E ele acaba respondendo que a resposta seria iPhone, iPad, iPod Touch. São respostas um pouco melhores, mais elaboradas, mas ainda errado. Agora a gente vê aqui um outro cenário, onde a gente fala para ele agir apenas, act only. Então o que ele faz? Ele começa fazendo uma pesquisa e pesquisa pelo controle remoto da Apple. Descobre o controle remoto da Apple, blá 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 e tal. Aí ele acaba procurando o front row, porque ele achou aqui na resposta o front row. E daí ele pesquisa sobre front row software, porque ele não encontrou nada específico sobre front row apenas. E acaba
terminando respondendo sim, o que não é exatamente uma resposta. E finalmente a gente chega aqui no modelo que é o React. E no modelo React, a ideia é que ele vai, antes de continuar com o paper, eu vou usar esse diagrama para explicar o que nós vamos ver no paper. E antes mesmo do diagrama, é importante lembrar como é que a gente usa tudo isso que eu estou falando. Bom, a gente usa isso simplesmente explicando para o modelo como ele deve agir, com palavras mesmo, faz assim, faz assado. Tá? Então, como é que funciona o fluxo da resolução de um problema, de uma pergunta, de uma proposta que você envia? Então, você começa com isso. Você tem uma pergunta, você tem uma proposta e você envia para o modelo. O que o modelo faz? Ele reflete, ele pensa sobre aquilo. E ele faz essa reflexão porque, junto com a sua pergunta, a gente envia também um prompt para ele falando como ele deve executar isso. Então, ele faz a reflexão e que leva ele a uma ação. Ou ele pode decidir que ele não precisa executar uma ação e ele já vai direto para a conclusão. Mas enfim, vamos voltar. Ele decidiu que deve executar uma ação. Ele faz uma ação e observa o resultado dessa ação. O que é essa ação? Essa ação, na prática, nós vamos ver isso daqui a pouco, basicamente é chamar alguma função do Python. Você decide, você tem autonomia para falar para ele. Você pode acessar essa função para fazer isso, fazer aquilo. Você pode dar controle completo sobre o computador para ele. Você pode dar acesso à internet para ele. É você que decide que funções ele tem. E o que ele faz? Ele decide qual dessas funções ele vai utilizar. Isso que é a ação. E daí ele observa a saída daquela ação. Então você pode falar para ele, você pode acessar uma página de internet. E ele decide acessar a página da internet e ele recebe como retorno dessa função o conteúdo. E ele observa esse conteúdo, o que leva ele novamente a refletir. Será que com a página que eu acessei, com o diretório que eu acessei, com o banco de dados que eu acessei, eu tenho tudo que eu preciso para responder à pergunta, ou para resolver o problema, ou fazer a proposta que foi feita? Se sim, ele leva à conclusão, se não, ele leva a outra ação. E ele repete esse ciclo, acumulando toda a informação sobre o que ele já fez e decidindo qual que é o próximo passo que ele vai fazer. Agora sim, podemos voltar lá para o paper. Então, olha só que interessante aqui no paper, como é que o modelo de linguagem agiu e como é bem diferente do restante. E é interessante pensar que não foi mudado nada no modelo de linguagem, é só o modo que a gente apresenta o problema para ele. Então, foi feita a mesma pergunta e o primeiro pensamento dele é: eu preciso procurar pelo Apple Remote e encontrar o programa que ele foi originalmente desenhado para interagir. Então ele procura, então ele age, a primeira ação dele é essa, procura na internet Apple Remote. Aí ele recebe como observação o texto que ele está recebendo. Nesse caso aqui eles deram acesso à Wikipedia. Então todos esses dados aqui ele está recebendo pela Wikipedia. Ele lê sobre isso e ele lê sobre Front Row Media Center. Aí leva para a gente para aquela segunda etapa, onde ele volta lá para cima no diagrama e ele tem a segunda rodada de pensamento. Então ele vê, o Apple Remote foi originalmente desenhado para controlar o Front Row Media Center. Então preciso achar informação sobre o Front Row. Aí ele faz a pesquisa sobre o Front Row. Ele decide que não acha nada interessante, até que ele tenta uma nova, assim, lendo mais, ele consegue descobrir que ele sobre o Front Row Software. Aí volta lá para a terceira rodada. E ele descobre que foi algo que foi descontinuado e recebe mais informações sobre esse Front Row Software. E daí ele finalmente vai para a quarta rodada, onde ele obteve a informação que o Front Row Software é controlado pelo Apple Remote ou pelas funções, pelas teclas de função do teclado. Então ele finalmente tem a resposta que o software em questão para qual o controle remoto foi desenhado originalmente podia ser controlado tanto pelo Apple Remote quanto pelas teclas de função do teclado. E essa é a resposta correta.
Então, esse é o poder do Reason mais Act. Ele pode raciocinar e ele pode agir. E o mesmo modelo de linguagem ficou muito mais poderoso. Ele não só conseguiu evitar alucinações, como ele conseguiu a resposta correta. Existe também uma ótima postagem de blog do Google sobre isso, se você prefere uma postagem de blog do que o paper. O paper é mais denso em informação e a postagem do blog traz a informação mais condensada. Esse daqui é o blog post, de onde eu tirei aquela imagem, inclusive. Aí ele tem um outro exemplo aqui sobre isso. Ele fala um pouco sobre os resultados e uma breve conclusão sobre o assunto. Agora, chegando no LangChain, eu posso falar sobre o vocabulário que ele usa. Então, dentro do LangChain, ele usa o termo thought, que é o pensamento, para se referir a essa etapa, né? Então, ele usa o termo action, que basicamente se dá pela chamada de funções que você disponibiliza, chamando uma ferramenta que ele chama de tool. Então você tem uma série de tools, uma série de ferramentas que você passa para ele e a ação dele é escolher essa ferramenta. E ele faz observations, onde ele observa o que foi retornado por aquela função. Chegamos agora no exemplo, na hora de colocar realmente a mão na massa, que é a parte mais interessante. Se você não viu os outros vídeos ainda, aproveita para olhar e vai ficar mais claro tudo que nós estamos vendo aqui. Nesse exemplo também eu vou mostrar pela primeira vez como é fácil a gente alternar entre o modelo do chat Olama ou o chat do OpenAI. Essencialmente, o seu programa não muda em absolutamente nada. Você só tem que importar o chat OpenAI do módulo correto, ou se você quiser usar o Olama, a única coisa que você faz é comenta um e habilita o outro e nada no restante do seu script vai mudar. É importante também falar que para usar o chat OpenAI, você vai precisar criar um arquivo de environment onde você coloca a chave de API. Isso é uma coisa que eu ainda não falei e vou fazer um outro vídeo sobre como estabelecer essa chave de API, mas é extremamente simples. Nesse vídeo eu também vou estar utilizando o chat OpenAI porque o resultado dele é muito melhor. Para algumas tarefas mais complexas, o modelo local que roda na minha máquina não tem poder suficiente de entendimento. E ele basicamente não vai conseguir executar bem a tarefa, quase sempre falhando. Então vamos ver o que a gente tem aqui. A gente importa algumas bibliotecas da mesma forma que eu falei nos outros vídeos, tá? Então não tem nada novo aqui. A gente cria um modelo de chat da mesma forma que a gente fez antes também. Escolhe o modelo específico que a gente quer na OpenAI. E eu falei para você sobre ferramentas. Ferramentas que a gente vai dar para o nosso robô. E aqui estão elas. Nós temos duas ferramentas que eu escolhi. Uma das ferramentas que eu dei para ele é a habilidade de listar os arquivos da pasta de trabalho. Então, eu defino uma função, list of files, e eu dou para ele a possibilidade de ele passar para essa função que extensão de arquivo ele quer. E ele recebe uma lista com arquivos lá de dentro. Vou expandir a função agora para a gente olhar. Toda função ela vai ter que ter uma descrição aqui no início, que é com essa descrição aqui que o modelo de linguagem vai saber para que serve essa função e como utilizá-la. Então aqui eu falo, pega uma lista de todos os arquivos de um determinado tipo no atual diretório de trabalho. Aí eu falo quais são os argumentos, no caso a extensão, a extensão do arquivo que você quer, por exemplo, PNG ou JPEG. Isso aqui na verdade é um resquício de um outro comentário que eu tinha adicionado e acabei removendo. E o tipo de retorno que o modelo de linguagem pode esperar receber desse modelo de linguagem.
Então, uma lista de nomes de arquivos com a extensão especificada. Às vezes, o seu modelo de linguagem pode não entender bem o, como funciona e como utilizar. E é ajustando esse comentário aqui que você vai fazer ele entender um pouco melhor como utilizar essa função. E daí aqui, basicamente, é puro Python. Eu basicamente limpo a extensão, porque às vezes ele passa a extensão com um caractere de nova linha, ou ele coloca a extensão dentro de aspas. Eu vi que ele estava fazendo isso, basicamente escrevi essa linha aqui para limpar. E daí eu pego o diretório atual, o diretório de trabalho aqui, que é só para demonstração, pego todos os arquivos, seleciono eles apenas os que terminam com a extensão que foi pedida e retorno para ele essa lista com todos os arquivos. Então essa é a primeira ferramenta que a gente está dando para ele. A segunda ferramenta é a habilidade para ele escrever uma página de HTML. Então eu falo para ele assim, passa para mim todo o conteúdo da página que você quer escrever para essa função e o Python salva para você. Tá? Então eu poderia, claro, dar acesso para ele aos meus diretórios, eu poderia falar, use essa função para criar um arquivo, use essa função para deletar um arquivo, mas isso pode ser um pouco perigoso, porque ele pode alucinar e decidir formatar todo o seu computador. Então, eu acho mais prudente criar um diretório de trabalho e restringir um pouco o acesso. Tá? Então, a gente não quer soltar uma inteligência artificial aí dentro do nosso computador para fazer o que ela quiser. Então, para esse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples e didático, a ferramenta que ele tem para manipular o mundo é essa. Ele pode ver os arquivos que a gente tem e ele pode escrever uma página e ele passa uma string. Então ele que vai ter que escrever a string com o conteúdo em HTML, passar para essa função. E ele recebe como retorno um valor booleano que diz se o arquivo foi salvo corretamente ou não. Então, aqui nós definimos as duas ferramentas. Você pode ver que você poderia realmente decidir qualquer função que você quisesse passar para ele. A segunda etapa, depois de escrever as nossas ferramentas, nós devemos criar uma lista onde essas ferramentas são adicionadas. Perceba que eu não estou chamando a função, eu apenas estou listando o nome da ferramenta aqui dentro. E agora nós vamos na parte que faz a programação do React. Então é aqui que a gente instrui ele como ele deve se comportar. Tá? Eu vou expandir essa parte aqui. Essa parte aqui não foi escrita por mim, essa parte aqui eu peguei pronta já lá dentro do próprio LangChain. Tá? E aqui é o prompt onde a gente fala para ele, ó, responda a seguinte pergunta o melhor que você pode, você tem acesso às seguintes ferramentas, e daí o LangChain vai preencher aqui a lista de ferramentas, que é essa lista aqui. Tá? E ele vai preencher essa lista com instruções também. Então, uma das funções do LangChain é analisar essa função e adicionar os comentários. Ele tem um modo próprio de fazer isso. Ele preenche tudo aqui para nós. Tá? E daí a gente instrui para ele, usando o seguinte formato. Tá? A questão é a questão de entrada, depois o pensamento, você sempre deve pensar sobre o que fazer, a ação que você deve tomar, e a ação deve ser apenas o nome da ferramenta que você vai encontrar nessa lista Python. Tá? A entrada da ferramenta, que no caso seria o valor que ele vai injetar aqui, ou injetar aqui como extensão, como full HTML page. Então eu falo para ele, ó, você deve definir logo depois a entrada da ação, se ela for necessária. E eu explico para ele que algumas funções Python não requerem que você entre com nenhum input na função para funcionar corretamente. E daí, finalmente, a observação, o resultado da ação. E daí aqui a gente instrui para ele que isso daqui pode se repetir inúmeras vezes, né, e ele deve fazer isso até que ele encontre a resposta final. Então, e finalmente ele pensa, eu tenho a resposta final,
e ele responde a resposta que ele decidiu. Tá? Então, aí a gente fala, começa, e daí ele recebe a questão, que é o que a gente vai passar para ele, a proposta, o problema. Tá? E por último, ele vai receber neste template, lembrando de novo, ó, se você não viu os vídeos anteriores, eu não vou explicar em detalhes sobre o que é prompt template, essas coisas, porque nós já vimos. Então volta lá e dá uma olhada. Eu espero que você já saiba sobre o que são prompt templates, o que são essas coisas aqui, tá? E aqui, isso daqui é uma outra variável que o LangChain cuida de preencher, que é basicamente aquele histórico de ação. Lembra que eu tinha falado que ele vai acumulando o que ele fez? Então, ele primeiro vai ter a primeira rodada de pensamento, de ação e de observação, e ele vai salvando isso daqui nesse Agent Scratchpad, até o momento que ele resolva finalmente ou o momento que ele falhe. Tá? Então, ele vai armazenando a memória de como ele mesmo foi resolvendo todo o problema. E isso é sempre passado para ele de novo. Então, essa etapa aqui é a etapa da criação do prompt. E agora, finalmente, a conclusão. Nós devemos criar um agente que se dá dessa seguinte forma. A gente fala agente vai ser, chama a função create react agent, que é importado de LangChain Agents, e a gente passa para ele o chat, que é o modelo de linguagem, as ferramentas que ele tem, e o prompt react, que ensina para o agente como ele deve se comportar. Perceba que até esse momento a gente não fez a pergunta que a gente quer que ele responda, né? A gente só está preparando o agente para ele agir, né? E recentemente foi introduzido a ideia da execução, o software que executa o agente. Tá? Então o agente é definido dessa forma, mas a gente precisa do programa que executa o agente. Então nós criamos o Agent Executor, que vem aqui do LangChain Agents também. Tá? Aí a gente passa o agente, que foi criado na etapa anterior, passa novamente as ferramentas, e aqui eu estou falando para ele verbose, true, que quer dizer que ele deve ficar falando para a gente como ele está pensando. Tá? Isso daqui é só necessário nessa etapa que a gente está aprendendo, ou se você está fazendo um debug do seu agente e quer entender o que está passando na cabeça dele. Se você for mover isso daqui para produção, você tira o verbose aqui ou coloca falso. Então, parece muita coisa, mas é pouco, né? Apenas criamos o chat, criamos duas funções, que são as ferramentas, criamos uma lista com essas ferramentas, usamos o prompt React para programar o agente, criamos o agente, criamos o executor, e agora sim nós vamos invocar esse agente. E para invocar o agente, a gente segue o mesmo modelo que a gente tem feito nos outros vídeos. Então nós vamos passar um input para ele, onde eu falo para ele o seguinte: ó, repara que até agora eu poderia perguntar para ele qualquer coisa, eu não programei ele especificamente para fazer aquele site que você viu lá no início do vídeo. Tá? Então o que eu falo para ele? Ó? Cheque os arquivos PNG que estão no nosso diretório de trabalho e então crie uma página HTML para mostrar essas figuras. Escreva um pequeno parágrafo para cada uma das figuras. Formate de forma bem bonita com CSS. Faça parecer realmente bonito, afinal você é um profissional de web design. Essa é a programação dele e vamos rodar agora. Vamos ver se ele vai ser capaz de executar essa tarefa. Eu coloquei as imagens aqui junto no próprio diretório do projeto. Tá? No momento que eu apertar executar, ele vai começar a pensar e agir e finalmente produzir um arquivo para nós. Então está aqui a resposta. Vamos começar a ver aqui de cima como é que ele começou a pensar e como ele fez para resolver esse problema. Essa mensagem de erro aqui é um bug aparentemente na última versão aqui do LangChain. Parece que vai ser removido logo, eu andei pesquisando isso ontem. Tá, então não está afetando nada, vamos apenas ignorar. Agora isso daqui é o agente falando, é o modo de, como nós colocamos verbose true, ele está falando.
Para criar uma página HTML que mostra todos os arquivos PNG no atual diretório de trabalho, eu preciso primeiro listar todos os arquivos PNG. Então, eu vou criar uma página com um pequeno parágrafo para cada uma das figuras e formatar isso lindamente com CSS. Veja só, essa é a parte do pensamento. E logo depois ele conclui: vamos começar por listar todos os arquivos PNG no atual diretório de trabalho. E aqui ele seleciona a ação. Qual que é a ação que ele escolheu? Lista de arquivos, que é essa função aqui em cima. E o input que ele vai jogar lá dentro é esse PNG entre aspas. Lembra que eu falei que eu estava limpando a extensão porque ele estava fazendo isso? Tá? Porque ele injeta dentro da função o PNG entre aspas. Isso iria dar erro, porque a função espera só o PNG, não um PNG entre aspas. Então, inicialmente quando eu estava debugando isso, eu notei esse problema, fiz essa pequena correção aqui e ele começou a funcionar bem. Aí, logo depois, nós recebemos a resposta da função. Deixa eu fechar novamente a função. Que é isso daqui, é uma lista em Python, onde nós temos os arquivos. Repara que ele selecionou a extensão corretamente, só porque eu pedi que ele pegasse os PNGs. Se eu falasse para ele imagens em geral, sons, ele provavelmente escolheria as extensões mais populares para isso, tá? Então eu instruí para ele, vai lá e olha as imagens PNG, ele pegou só PNG. Tá? Então ele recebe a resposta, então ele observa essa resposta agora. Tá? Então ele observou a resposta e ele vai para a segunda rodada de pensamento. E ele diz, eu obtive a lista de arquivos PNG no atual diretório. Agora eu vou criar uma página para mostrar todas as imagens, uma página HTML para mostrar todas as imagens. E escrever um pequeno parágrafo e tá aquela coisa CSS e tal. E aqui está o plano. Criar uma estrutura de HTML, adicionar CSS para estilo, adicionar cada imagem com o seu parágrafo correspondente. Vamos prosseguir criando o conteúdo HTML. E ele começa então a escrever a página baseada na observação e no plano que ele fez. Ele faz essa página, tá toda ela aqui, e ele decide, agora eu vou salvar esse HTML no arquivo. E ele finalmente age. Agir é novamente aquilo. Ele seleciona a função correspondente, escrever por um arquivo HTML, que é a nossa função aqui em cima. E aqui ele comete um erro. Se a gente roda isso mais vezes, ele não comete esse erro, às vezes ele comete. Olha só o que ele selecionou para o input. Ele fala, o input que eu quero é o conteúdo do HTML acima. Então ele vai injetar isso aqui para salvar, ele vai injetar isso dentro da função. Se a gente olhar aqui no index, é isso aqui. E eu deixei ele cometendo esse erro aqui justamente para mostrar o tipo de situação que ocorre às vezes. E daí como é que você resolve isso? Você poderia, por exemplo, mudar um pouquinho o prompt, que nem eu fiz, tá? Para induzir uma resposta melhor. Ou a gente poderia mudar a função. Lembra que eu até nem falei sobre isso. Lembra que não é essa função aqui. Lembra que ele retorna se o resultado foi salvo corretamente? E eu deixei ele aqui para retornar como sempre true. Eu poderia colocar aqui uma validação para verificar se o que está entrando aqui é HTML mesmo. Se não é HTML mesmo, poderia ser tão simples como simplesmente checar o tamanho dessa string. Se ela for muito pequena, falar, não, isso certamente está errado. E retornar falso aqui. E daí ele mesmo teria condições de verificar que não foi salvo corretamente. Tá? Então vamos fazer esse teste agora, modificar um pouquinho essa função e rodar de novo para ver se ele vai conseguir executar corretamente. Vou incluir agora uma função de validação aqui.
A validação funciona da seguinte forma: a gente vai pegar a página HTML que ele mandou para a gente, jogar para dentro dessa função e ela vai analisar se dentro da string que ele mandou para nós tem docHTML, doctype HTML, head, abertura de head, fechamento de head e na verdade vou mudar isso aqui, vou colocar body. Tá, então ele tem que ter essas três coisas aqui. Se não tiver uma introdução falando que é um documento HTML, não tiver um header e não tiver um body, ele retorna que a string é um HTML inválido. Senão ele retorna que é um HTML válido. Então, talvez seja até melhor do que retornar true or false, porque isso daqui instrui o modelo melhor. Vou colocar aqui embaixo, na verdade. Eu vou deixar ele criar o arquivo, independente dele estar certo ou não, e simplesmente retorno se ele é válido ou não. E vou colocar esse import aqui em cima. Modificamos o tipo de retorno aqui para uma string. E colocamos aqui returns retorna se a string de entrada era válida ou não. Vamos testar novamente e ver se isso daqui resolve a nossa situação. Pessoal, isso daqui eu adicionei depois no vídeo, vocês não sabem, mas se você olhar o horário aqui, eu simplesmente perdi parte do vídeo, eu achei que estava gravando e não estava. Quando eu comecei a editar o vídeo, eu notei que estava faltando a última parte, tive que voltar aqui onde é que eu estava antes e vou regravar esse final. Fazer vídeo para o YouTube não é fácil, mas enfim, executei, agora deu certo. Então vamos voltar aqui para o início. Ó. Ele fez a mesma coisa que antes, conseguiu descobrir que ele tinha que acessar os arquivos, ele acessou os arquivos, ele notou que ele tinha tudo que ele precisava e ele tomou a decisão de que ele precisava agir escrevendo o arquivo HTML e dessa vez ele usou o input correto. Tá? Então, em vez de falar use o HTML que está acima, ele realmente passou o HTML para dentro da função e a função retornou aquilo que a gente fez, aquela correção que a gente fez, falando para ele válido, né, HTML válido. Daí ele finalmente conclui: eu com sucesso criei o conteúdo de HTML para mostrar os arquivos PNG com pequenos parágrafos, com CSS e tudo mais. E a resposta final, que novamente ele repete o que está aqui em cima, basicamente, que ele criou. Ele ainda dá uma explicação aqui para vários tipos de cachorro. Lembra que eu nunca falei para ele que era tipo de cachorro, né? Ele foi concluindo as coisas sozinho e determinando o texto que deveria ser escrito. Vamos dar uma olhada agora no arquivo HTML que ele gerou. Então aqui está o arquivo HTML. Vejo que ele mesmo assim ele adicionou duas coisinhas aqui que não devia, ó, nesse finalzinho aqui. Aqui em cima também. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente poderia fazer a própria função corrigir. Se ele tiver a tendência de gerar esses sinais gráficos ali onde não deveria. Tá, então aqui está o HTML criado por ele. Ele criou um pequeno texto, tá? Falando sobre o Beagle, falando sobre o Bulldog. E vamos olhar como é que esse HTML parece. Vamos abrir aqui no Explorer. Ó, tá aí nossa página recém-criada. É muito legal que eu poderia ter colocado imagem de carros e ele teria feito uma página sobre carros. E ele mesmo determinou o texto a ser escrito sobre cada cachorro aqui.
Tá, eu vou mostrar aqui o que, que ele tinha gerado anteriormente no vídeo que eu perdi. Olha, a página estava diferente um pouco. Então, cada vez que ele gera, ele pode gerar um pouquinho diferente. Ou se você muda uma vírgula no prompt, ele pode gerar diferente. Mas é muito parecido, tá, o que ele escolheu gerar. E é claro, você tem toda a liberdade para especificar parâmetros para ele. Se você quer um conjunto de cores, você poderia até mesmo passar o CSS que você quer utilizar. E aqui eu vou mostrar a outra página, que foi a primeira que foi gerada. Tá, que tem aqui um cabeçalhozinho bonitinho. Tá, esse daqui é bem legal. Aqui eu estou com o monitor, com a fonte do monitor em 150%, então fica muito grande, mas quando eu deixo em 100%, que é o normal, fica bem bonito isso aqui. Agora eu só vou voltar aqui para o nosso programa e falar algumas coisas que eu deixei passar. Por exemplo, você tem que adicionar esse... Cliquei, não queria ter clicado. Você tem que adicionar esse decorador aqui, né, que faz parte do Tools, para que o LangChain realmente faça o trabalho de analisar essa função e descrever ele como uma ferramenta e passar para o sistema. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é o prompt. Tá? E você vê aqui, eu já apaguei. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui no exemplo 18, onde ele ainda está. Então, esse era o prompt que eu tinha mostrado para vocês antes. Tá? Só que esse prompt, ele basicamente foi copiado aqui desse lugar aqui. Ó. Vou voltar, por exemplo, 17. Esse prompt não foi escrito por mim. Se a gente for aqui no site do LangChain, nós temos diversos prompts que são contribuições dos desenvolvedores do LangChain e de outros usuários, tá? Então, tem o prompt React Chat, OpenAI Functions Agent e um monte de tipo de prompt diferente, que são prompts que são contribuições de pessoas que experimentam com os prompts para ver o que funciona melhor para cada tipo de situação. E eles são já bem experimentados e talvez é um grande ponto de partida. E daí, para facilitar a vida dos usuários do LangChain, eles criaram esse sistema onde você vem aqui, olha o prompt que você quer, tá? Só copia, na verdade copia até aqui de baixo. E em vez de passar o prompt, você passa uma referência ao prompt dentro do seu programa, tá? Dessa forma aqui. E isso é legal porque à medida que o LangChain evolui, os prompts evoluem também para se adequar melhor aos nossos modelos de linguagem e se adequar melhor ao próprio LangChain. E então isso aqui vai sendo atualizado com o tempo, tá? É uma maneira bem comum de se usar prompts React usando o hub deles e puxando diretamente de lá. Então, com isso é tudo. Eu espero que você tenha gostado. Eu certamente achei muito legal esse exemplo. E eu imagino que você consegue ver as possibilidades, né? Uma vez que você consegue usar o Python, a grande vantagem do Python é que não é a linguagem em si que não é boa, na verdade a linguagem é horrível, né? Porque é uma linguagem não tipada, mas o ecossistema do Python é fantástico. Tem muita coisa e você pode usar tudo isso e disponibilizar pro seu agente utilizar. Então ele pode acessar a bolsa de valores, ele pode acessar notícias, ele pode, por exemplo, fazer uma correlação entre as ações que estão em baixa, ações que estão em alta, com as notícias sobre a economia, e você pode facilmente criar um agente bastante complexo que vai ser capaz de avaliar a situação socioeconômica e social de um país com a bolsa de valores e tentar inferir, né, a situação econômica atual e dar sugestões sobre compra e venda de ações, ou você pode automatizar tarefas de enviar e-mails, se determinados arquivos são colocados em pastas, ou você pode permitir com que ele acesse a web e mande requisições.
Não há limite para essa tecnologia, basicamente. E nós estamos agora no pior momento da história futura. O que eu quero dizer com isso? Que de agora para frente, os modelos só vão ficar melhores e eles estão evoluindo a um ritmo cada vez maior. Nesse momento, essa tecnologia ainda é um pouco experimental, às vezes ela falha, mas tem melhorado muito rapidamente. E eu imagino que você consegue ver o potencial disso daqui. E logo eles serão capazes de executar qualquer tarefa que você jogar para eles fazerem. Tá? Tanto robôs virtuais quanto robôs físicos. É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Então, eu quero que você comente o que você tem achado dos vídeos. Deixa um like ou deixa um dislike, simplesmente reaja ao vídeo falando o que passa pela sua cabeça. Mande esse vídeo também para algum amigo que esteja interessado em aprender sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo.